Boa noite a todos. Então, nesse momento, vamos fechar levemente os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo Ele que nos proteja e nos ampare e, principalmente, nos mostre o caminho para que a gente possa buscar a nossa paz interior. Vamos esquecer os problemas materiais neste momento e, com certeza, a partir do momento que vocês entraram nessa casa, todos já estão sendo assistidos. Com certeza, todos retornarão melhores às suas lares de quando aqui chegaram. E neste momento, então, meus irmãos, vamos ter a certeza que teremos a paz interior e a nossa leitura e os nossos estudos nos darão muitos esclarecimentos. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez nessa noite. É muito bom podermos estar aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre os postulados da doutrina espírita, para que juntos nós aprendamos um pouquinho mais e possamos dar sequência a esse nosso programa evolutivo que Deus desenhou para cada um de nós. O tema da nossa conversa da noite de hoje, Espíritas, instruí-vos, é baseado num texto homônimo ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, que consta no livro da Esperança, capítulo 15. E esse texto é baseado num trechinho do Evangelho de João, no 14º capítulo, versículo 26, quando Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse." Sobre isso, Emmanuel nos diz: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo da superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos em demasia, se não lhes resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifiquem o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento, com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós os vícios do pensamento, com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em via de desintegração pela ausência de valores e, na maioria das circunstâncias, somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com um absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. O texto é breve, porém muito profundo, e nos traz reflexões importantes frente às nossas vidas.
Essa convocação que o Espírito de verdade nos traz, convocando-nos a nos instruirmos, é um chamamento para que nos preparemos para a vida. Para a vida de relação, para a vida de aprendizagem, para o processo de aprimoramento que todos nós vivenciamos cotidianamente, mas que nem sempre nos damos conta, pelo mar de dificuldades que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Porém, é preciso que procuremos compreender o que acontece conosco, para que possamos, assim, encontrar meios de mudar a nossa vida. E esse processo de mudança passa justamente pela instrução. Porque é preciso que tenhamos consciência de tudo aquilo que fazemos. Tal qual a criança na escola, que se prepara para ser provada pelo instrutor frente àquilo que se dispunha a aprender. Nós não somos exigidos além de nossas capacidades. Deus nos conhece muito bem e nos coloca em ambientes, em locais, junto com pessoas que têm a possibilidade de nos trazer aprendizados coerentes com aquilo que a gente pode aprender. Nós não somos exigidos em demasia. Porém, nem sempre temos discernimento do momento em que vivemos, do que acontece conosco, de como agir, de como pensar, de como reagir. E a instrução a qual nos convoca Emmanuel é imprescindível para que possamos mudar esse contexto. E tudo começa pela relação com as pessoas. Por isso Emmanuel nos traz, bem no comecinho da mensagem, vamos ler a primeira frase de novo. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se conceitua o progresso da humanidade. Quanto mais nós evoluímos como sociedade, como indivíduos, mais nós nos damos conta de que nós somos uma grande família. Uma família universal e que nós repercutimos nas vidas alheias e as vidas alheias repercutem na nossa. Tudo aquilo de bom que eu posso fazer à sociedade repercute em mim e nos outros. Mas da mesma forma, tudo aquilo de negativo que eu contribuo para com a sociedade repercute para com os outros e respinga em mim. E entendendo isso, é que Emmanuel nos diz que prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam com a evolução. Prevenção e recuperação. Quando nos damos conta de que as mazelas da sociedade têm sempre a sua gênese na moralidade inferior, na falta de educação, entendemos que, para que isso não ocorra, é preciso, nas criaturas imaturas, educá-las, procurando prevenir que os erros aconteçam no futuro. E aquelas criaturas mais amadurecidas, já, entre aspas, preparadas pela vida, ou para a vida, nós precisamos auxiliá-las a mudar, num processo de reeducação. E aqui entra algo muito importante, que nós jamais devemos esquecer na nossa vida. E quando a gente fala aqui em vida, é a vida eterna. Porque é o que Jesus faz para com cada um de nós. Porque é o que Deus faz para com cada um de nós. Não desistamos uns dos outros. Tudo, ou melhor dizendo, todos nós temos remédio. Todos nós podemos mudar. Todos nós podemos ser diferentes. Basta que tenhamos discernimento e oportunidade. Por isso o processo de reeducação das criaturas é tão importante. E a espiritualidade amiga trabalha incessantemente para com todos nós nesse propósito. Porque, meus amigos e minhas amigas, sem querer ser
demasiadamente honesto com todos, é preciso que lembremos que nós somos criaturas, vou usar uma palavra pesada, somos todos nós criaturas criminosas. O nosso passado nos condena. E por isso nós vivemos num mundo de expiações e provas. Porque no passado nós erramos. E o que a gente fez de errado no passado não pode ser apagado. O que passou, passou. Mas os erros estão registrados em nós mesmos. Cometemos crimes para com a justiça divina, porém Deus não desiste de nós. Porque Ele sabe que nós estamos em processo de aprendizagem. E que nós vamos, hora ou outra, criar consciência da nossa responsabilidade para com a vida e vamos mudar. Nós iremos cansar de cometer males, nós vamos cansar de cometer erros e vamos nos esforçar por nos transformar. E assim nós devemos agir para com todos. Tal qual o pai e a mãe que não desiste do filho, que o ensina repetidamente as mesmas coisas para que possa aprender, e assim, é verdade, aprende. Tal qual o filho e a filha que conversa com o pai e com a mãe e muitas vezes repetidamente precisa trazer as mesmas informações, as mesmas histórias, os mesmos relatos. Mas nós aprendemos com a repetição, com o empenho alheio. E esse assunto precisa ser trazido para todos os setores da nossa sociedade e precisa ser posto em prática por todos nós, porque todos nós somos devedores, porque todos nós somos imperfeitos. E lembrando que Jesus nos disse que devemos fazer pelo outro o que nós desejamos a nós mesmos, conscientes de que nós já erramos, que nós já fomos criaturas piores do que hoje somos. E aqui eu não quero desmerecer ninguém, gente. Mas é preciso que lembremos do nosso passado, entendendo que nós somos criaturas em processo de evolução. E como recebemos auxílio no passado, recebemos auxílio hoje e com certeza receberemos auxílio no futuro, temos a responsabilidade de auxiliar a todos à nossa volta. Mas tudo passa pelo processo de entender que todas as criaturas são merecedoras de uma segunda chance, de uma terceira chance, de quantas chances forem necessárias. Tanto quanto Jesus disse na situação do perdão. Quantas vezes devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Não 7 vezes, mas te digo que 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes forem necessárias. As pessoas errarão conosco, cometerão injustiças, nos caluniarão, nos perseguirão, mas nós precisamos aprender a perdoá-las. Dando-lhes uma segunda oportunidade, e aqui não queremos ser hipócritas, imaginando que devemos amar as pessoas que nos rodeiam da mesma forma em que vamos lidar com as pessoas que já nos prejudicaram. O sentimento não é o mesmo. Com certeza não é e nunca será. Porém, precisamos entender que devemos agir de maneira diferente e não nutrir sentimentos negativos. Devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para que demos novas oportunidades, para que as pessoas possam se redimir. Precisamos entender que a vida é extremamente justa em todos os seus pormenores. E tudo aquilo que nós fazemos nas nossas vidas gera consequências que nem sempre serão notadas na encarnação presente. E todas as relações pessoais que a vida nos oportuniza vivenciar, quando incorretamente trabalhadas por cada um de nós, vão requerer um retrabalho em tempo futuro. Porque Deus não coloca as pessoas ao nosso lado por acaso. Todas as pessoas que chegam em nossas vidas têm um motivo para ali estar.
E esse motivo, na grande maioria das vezes, foge à nossa compreensão. Mas precisamos procurar aproveitar cada oportunidade de vivência e de convivência. Porque se as pessoas estão conosco, existe um bom propósito. E precisamos aprender a encontrar esse bom propósito para que usufruamos das oportunidades que Deus nos concede. Com certeza, algo de bom sairá de todas as relações que Deus nos oferece. E, inclusive, na relação para com aquelas pessoas que a gente não pode ver na frente, que a gente não suporta. Inclusive, nas relações com a sogra. Estou brincando, gente, a sogra é tão querida, né? Mas às vezes a gente fala mal dela, né? Querida das sogras. E aqui eu já digo, né? Uma hora ou outra a gente vai ser sogra ou sogra de alguém, né? Então se prepare. Tudo aquilo que a gente faz para a sogra vai voltar para a gente uma hora ou outra, né? Então sejamos carinhosos. Entendamos que as pessoas fazem parte da nossa vida e nós precisamos aproveitar aquele momento que essas pessoas nos trazem. Mas só aproveitaremos quando nós estivermos abertos às relações. Quando nós dermos campo para que as pessoas possam entrar na nossa vida e possam contribuir para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, e nós da mesma forma contribuamos para o crescimento das pessoas à nossa volta. Esse deve ser o propósito das nossas vidas. Viver com fraternidade, com solidariedade, com respeito, com compreensão, com tolerância, com amor. E é possível que nós façamos isso com todas as pessoas à nossa volta. Porque se eu consigo fazer com uma, duas, é sinal que eu consigo. Basta aprender a trabalhar intimamente os meus sentimentos para que eu possa conseguir levar tudo aquilo que há de melhor em mim a todas as pessoas. Esse é o exemplo que Jesus deixou para nós. Todos nós temos contato com a história do Cristo. E ele demonstrou para nós o quão importante é conviver com as pessoas, oferecendo o que tem de bom de nós para elas, independente do que elas façam para nós. Porque nós não somos responsáveis pelas atitudes alheias. Isso a gente jamais deve esquecer. Nós não somos responsáveis pelas atitudes alheias. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós fazemos. Então, se as pessoas erraram para comigo, não fui eu que errei, foram elas. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Agora, eu não devo, não estou dizendo que eu não posso, eu não devo alimentar sentimentos negativos. Porque preciso compreender as imperfeições alheias. E entendendo que eu também posso errar, eu sinto maior responsabilidade ainda de compreender, porque eu sei o quão importante é ser compreendido. A minha professora de matemática que o diga. Porque ela me aplicava provas e eu nunca acertava aquelas questões dela, mas eu sabia o que eu estava fazendo, mas ela não entendia. Eu adoraria que ela pudesse me compreender, mas nem sempre compreendia. A gente sabe quão doloroso é. É uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros e precisamos aprender a ver coisas que os olhos não enxergam, mas o coração sente. Porque assim nós estaremos mudando a nossa relação com as pessoas. Transformaremos o nosso modo de ver a vida, aproximando a nossa conduta àquela conduta do Cristo, que parece tão distante de nós, mas é muito mais próxima do que nós podemos imaginar, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados imperfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. Um longo caminho nos aguarda, mas também um longo caminho já foi percorrido, e nós precisamos nos dar conta disso. E o nosso caminho será muito mais ameno, muito mais tranquilo, quanto mais amparo nós tivermos à nossa volta. E o amparo nos será trazido pelas pessoas que convivem conosco, pelos irmãos e irmãs que trilham conosco os caminhos da vida e que, imbuídos de bons sentimentos para conosco, tanto quanto nós temos bons sentimentos para com eles, nós nos apoiaremos e tudo será mais fácil. Por isso, meus amigos e minhas amigas,
É importante que reflitamos sobre a nossa conduta frente às oportunidades que a vida nos traz. Lembrando que nós não somos meros passageiros do navio que nos leva ao destino da vida. Nós somos os guias, nós somos os motoristas. Nós temos responsabilidades pela nossa jornada. E não podemos imputar essa responsabilidade em mais ninguém, a não ser nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer escolhas, mas somos responsáveis por todas as consequências das nossas escolhas. Além disso, é preciso que lembremos que a reencarnação que nos é concedida é uma oportunidade de que no meio físico ao qual estamos presos, possamos aprender lições indispensáveis à nossa evolução. Lições essas que só podem ser aprendidas aqui, no plano físico, num mundo de expiações e provas, rodeado de pessoas que, tanto quanto nós, têm as suas dificuldades, têm as suas imperfeições, têm os seus vícios, têm os seus erros, e que, hora ou outra, irão errar para conosco, nos pondo à prova, nos testando, para que nós venhamos notar as nossas imperfeições, para que venhamos trabalhá-las e aí sim evoluir. Mas além disso, precisamos lembrar que o nosso papel não é de pensar exclusivamente em nós, coisa que a gente faz em demasia. Porque vivemos de maneira egoística, de maneira personalista, individualista, e damos uma importância maior do que devida ao eu. Investimos muito tempo da nossa vida para coisas, para distrações que não nos engrandecem em nada. E acabam desperdiçando assim oportunidades de aprender novas lições, de conviver com pessoas, de aprender coisas novas, porque nós estamos distraídos pelas facilidades que a vida nos traz. A tecnologia nos traz muitas facilidades, mas nos distrai demais. Leva-nos a viver uma vida fantasiosa, deixando o nosso mundo real à parte. E a gente justamente vive essa fantasia para fugir da realidade. Porém, fugir da realidade não muda a nossa situação e não ajuda a corrigir as dificuldades que precisam ser resolvidas por cada um de nós. Precisamos enfrentar tudo aquilo que a vida nos oferece, porque as dificuldades, os desafios, as provas, as expiações não são punições divinas, mas são oportunidades de crescimento que nós precisamos aprender e aí sim nos desenvolver. Por isso Jesus já nos dizia no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos. Mas não é só aqueles que são aflitos e que se afligem, mas aqueles que sabem conviver com a aflição com serenidade. E essa aflição que a gente fala, que Jesus nos diz, pode ser o sinônimo do momento em que a gente vive na nossa reencarnação. De todas as dificuldades, de todas as lutas, de todos os entraves que a gente precisa vencer. Mas nesses momentos de crise é que nós precisamos manter a serenidade, pondo a nossa fé em prática, para que possamos, por intermédio da fé, viver com discernimento, fazendo escolhas coerentes, usando a nossa inteligência, para que não nos arrependamos do que fazemos. E tudo passa, meus amigos e minhas amigas, pela convivência, porque se eu pensar exclusivamente em mim, só nas minhas necessidades, eu estarei trabalhando única e exclusivamente o egoísmo dentro de mim. E não é esse o propósito. E não faltam exemplos de situações onde a gente vive egoisticamente e nem se damos conta. Uma situação muito marcante para mim foi quando começou a pandemia. A primeira coisa que começou a faltar nos mercados foi papel higiênico. Eu não sei porquê, mas não tinha mais papel higiênico no mercado.
A gente ia lá e comprava fardos. Não sei para quê, mas ficamos com medo de faltar. Aí eu penso em mim, esqueço o outro e compro tudo que tem. Ou tudo que o meu dinheiro me permitia comprar. São essas coisinhas que nos mostram que a gente pensa demasiadamente em nós e esquece a coletividade. Jesus já tinha dito: olhai os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não ceifam, eles não colhem, mas Deus lhes provém tudo o que eles precisam. A gente precisa aprender a acreditar em Deus, na sua ação em relação às nossas vidas, entendendo que Deus abre portas onde a gente não imagina que elas existam. E nos traz sempre as oportunidades quando a gente precisa. Nem sempre do jeito que a gente espera, porque a gente quer milagres. Mas Deus jamais nos deixa na mão. Deus jamais nos deixa em orfandade. Porque Ele nos ama, porque Ele nos conhece e porque Ele sabe o que a gente precisa de verdade. Não basta a gente pedir a Deus que ganhemos na Mega Sena. E olha que a gente pede. Mas Deus nos conhece e sabe que se Ele nos der a oportunidade de ganhar na Mega Sena, nós vamos trabalhar de maneira muito mais intensa as nossas imperfeições. E aquilo que a gente tinha prometido de fazer quando nós ganhássemos na Mega Sena, nós não vamos fazer, porque a gente vai esquecer. Nós vamos desperdiçar, nós vamos esbanjar, nós vamos aumentar os nossos vícios, vamos nos comprometer moralmente. Então é melhor evitar. Entra por um ouvido, sai por outro e faz que não viu o que a gente pediu para ganhar na Mega Sena. Mas quando a gente pede coisas coerentes, condizentes com a nossa realidade, Deus age para que o auxílio chegue ao nosso lado, no momento certo, oportuno, de maneira eficiente. Muitas vezes, ou melhor dizendo, quase sempre, de forma discreta. Tanto é que a gente nem percebe, mas a ajuda divina está presente. E por isso nós precisamos aprender a ver a vida com outros olhos, notando todas as bênçãos que nos são transmitidas, nos são trazidas, e também todos os males que nos são evitados. Para que assim possamos entender a ação divina nas nossas vidas e possamos nos dar conta do quão abençoado nós somos. E da mesma forma, quanto nós podemos ajudar as pessoas à nossa volta. Porque da mesma forma que nós precisamos de Deus na nossa vida, Deus precisa de nós, para que nós possamos ser a mão dele na vida de quem sofre. Deus se utiliza de nós para que nós possamos ser Ele agindo em benefício de quem sofre, de quem precisa. Mas para que nós possamos agir em nome de Deus, precisamos estar dispostos a isso. Precisamos nos preocupar uns com os outros. Precisamos ter o nosso coração aberto. Precisamos estar atentos à vida, porque as oportunidades são trazidas a cada um de nós todos os dias para que a gente possa colaborar, mas nem sempre a gente se dá conta. E para isso também, meus amigos e minhas amigas, é preciso que jamais esqueçamos que todos nós somos merecedores de oportunidades, de mudar, de aprender, de servir. E por isso precisamos estar sempre dispostos à mudança, mas também sempre dispostos a ajudar os outros, naquilo que for possível, naquilo que estiver ao nosso alcance. O convite da noite de hoje é que cada um de nós reflita sobre as nossas vidas e o que temos feito para que as nossas vidas sejam diferentes daquilo que ela é hoje. A grande maioria de nós se encontra insatisfeito com muitas coisas nas nossas vidas. Mas o que a gente faz para mudar esses motivos de insatisfação? O que eu faço para que a minha vida seja melhor? Qual o empenho que eu estou levando para que as coisas mudem? Mas para que as nossas vidas mudem, é preciso que nós mudemos. A gente pode sair aqui de Caxias e morar lá no outro lado do mundo. Se nós não mudarmos, a gente muda o ambiente, mas a vida continua igual. Porque nós levamos conosco as nossas imperfeições. Não basta mudar de endereço. Precisamos mudar intimamente.
E se nós não mudarmos, a vida mantém-se da mesma forma. Tanto quanto vem mantendo-se da mesma forma, encarnação após encarnação. E é para mudar que nós estamos aqui reencarnados. E lembremos que Deus nos concede a oportunidade de reencarnar porque Ele sabe que a gente pode mudar. E as pessoas à nossa volta estão ao nosso lado para que juntos nós possamos ter uma vida mais tranquila, mais serena e possamos nos ajudar uns aos outros. Mas precisamos também compreender que nós devemos nos ajudar uns aos outros. Não imaginando que vivemos sozinhos. Cada um responsável pela sua vida, é verdade, mas também somos responsáveis uns pelos outros. E jamais esqueçamos. No que tange as imperfeições alheias, as dificuldades das pessoas, a gente deve sempre ajudá-las no seu processo de transformação. Mas com muito carinho, com muito zelo, com muito respeito. Porque não é o nosso papel mudar os outros. O nosso papel é mudarmos a nós mesmos. Nós precisamos aprender a ajudar os outros a enxergar aquilo que pode ser melhorado. É um desafio. Porque muitas vezes nós somos escancarados demais de trazer certas informações. Falta-nos tato, falta-nos carinho, falta-nos discernimento. Nós precisamos aprender a, tal qual Jesus, nos tornar educadores. Educando-nos a nós mesmos, ajudando na educação de todos à nossa volta e lembrando da mensagem de uma. Os processos de educação, de reeducação, são importantes na nossa jornada. Precisamos nos educar em muitas coisas, precisamos revisitar a educação que tivemos em relação a outras e nos reeducarmos para que possamos transformar o nosso íntimo, para que ajudemos a transformar as pessoas à nossa volta. E assim, o nosso mundo se torna um mundo melhor. Eu agradeço a todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos apoia nesse nosso trabalho, todo o auxílio trazido a cada um de nós. Eu convido então os amigos e as amigas para que façamos a nossa prece de encerramento. Convidamos também os médicos da casa que se posicionem aqui conosco para que nós façamos também o nosso pacto coletivo. Nós convidamos então os amigos e as amigas para que mantenhamos o nosso pensamento elevado, sintonizando com as energias que nos envolvem nesse momento. E convidamos também os amigos e as amigas a mentalizar a presença de Jesus aqui junto conosco, visualizando a nossa frente com os seus braços abertos, com um lindo sorriso no rosto, com o seu olhar sereno e tranquilo, direcionando a cada um de nós as suas energias limpezas, que nos envolvem nesse instante, trazendo-nos uma sensação de paz, de tranquilidade. Muito tempo não sentíamos. E aproveitando esse momento, ímpar nas nossas vidas, mentalmente conversemos com o Mestre amado, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui nesta casa, reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas lições do Evangelho de hoje, que buscam nos esclarecer, nos consolar, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, para que possamos seguir adiante nas nossas jornadas terrenas, buscando aprender, buscando servir, buscando amar. Te pedimos, Senhor, que nos dê coragem e força. Te pedimos que perdoe as nossas falhas, os nossos erros e nos ajude a ser úteis cada vez mais a todas as pessoas que compartilham conosco os caminhos da vida. Que as tuas bênçãos, Mestre, possam ser direcionadas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e de estudo, para que a paz e a harmonia estejam ali presentes. Pedimos também, Senhor, que o teu auxílio possa ser levado a todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam elas encarnadas, sejam desencarnadas, que as suas bênçãos a envolvam e a protegem. Por fim, pedimos pelas águas que cortamos, rogando a equipe espiritual que possam impregná-las com as suas energias bem clareias, trazendo também na natureza da farmácia divina as essências necessárias para que essa água se torne meditação, trazendo-nos auxílio que precisamos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim, sendo Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, rogando que as tuas bênçãos possam nos amparar e nos proteger no decorrer da semana.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Fiquem bem e com Deus.